Pensamentos conflitantes, pensamentos negativos, destrutivos. O que fazemos? Como lidar com a negatividade que às vezes paira sobre a nossa mente? Sabe, há um tempo atrás, eu tive uma experiência, ao meu ver, muito interessante, da qual eu simplesmente questionei muito em pensamento, questionei muito a Deus, e de madrugada eu simplesmente despertei com algo na minha mente que disse o seguinte: existe uma nuvem negra pairando sobre você, e essa nuvem negra são os pensamentos negativos que estão sendo introduzidos na sua mente. Nesse dia eu lembro que eu acordei nesse horário, eram as 3 e pouca da manhã, e eu simplesmente peguei meu celular ali e comecei a gravar alguns stories no Instagram. Eu tinha uma conta no Instagram, uma conta antiga, e eu gravei e tal, fiz até um desenho no quadro, né, desenhei o meu rosto e desenhei uma nuvem sobre a minha mente, né? E essa nuvem era uma nuvem negra, que representava os pensamentos negativos. Nessa mesma noite, com tudo isso, o que eu compreendi foi o seguinte: que nem todos os pensamentos negativos são realmente nossos. A maioria dos seus pensamentos não são seus, principalmente os pensamentos negativos. Por quê? Porque vamos chamar o invisível como o X da questão, tá? Existe o mundo invisível, que é o mundo espiritual, certo? Todos nós sabemos disso. E existe a nossa própria mente, os nossos próprios pensamentos, né? Pois nós tivemos experiências negativas que acumularam pensamentos negativos, acumularam experiências negativas. E geralmente pensamentos negativos que foram criados através de uma experiência, eles também carregam uma emoção negativa. Então é por isso que às vezes você pensa algo negativo e na sequência já sente uma emoção negativa, porque existe uma experiência ali por trás disso, entende? Mas voltando ao foco aqui, como lidar com esses pensamentos. Lembrando que existe o X, né, o ponto X da questão, que é o mundo invisível, que são as influências negativas do mundo invisível, do mundo espiritual, que no caso seria essa nuvem negra que pode pairar sobre a minha mente e incutir pensamentos negativos na minha mente. E aí no caso a gente já entraria em uma guerra psicológica que transcende a uma guerra espiritual. E também existem os nossos pensamentos negativos, que vêm de experiências que vivemos, de traumas e de coisas desse tipo, certo? Nós como seres humanos já temos uma grande tendência em ter pensamentos negativos, né? Já temos grande tendência a se apegar à negatividade da vida, às experiências ruins. Então, de certo modo, nós sabemos muito bem o que é lidar com coisas negativas, com pensamentos negativos. Mas eu quero que você foque no mais interessante de todo esse vídeo, que é como lidar com isso. Bom, eu venho aqui trazer um pouco da minha experiência, espero que eu agregue você aí, jovem, adulto. Já tive muitos pensamentos negativos, muitos pensamentos conflitantes, né? Sempre vivi em uma guerra psicológica muito grande e não tenho medo de falar isso. E eu aprendi muitas ferramentas no decorrer da minha vida. Passei a estudar sobre a mente humana e tal, sobre um pouco de psicologia. E cara, tem coisas que a gente consegue fazer que muda a nossa forma de pensar. A primeira dica que eu quero dar para vocês aqui, mas não a mais importante, mas a primeira dica que eu quero dar para vocês aqui: como mudar os nossos pensamentos, como lidar com esses pensamentos negativos, tanto de influências de nossas vivências como de influências externas. Primeira dica, mas não a mais importante, se conheça. Saiba quem você realmente é. Faça uma autoinvestigação. Faça uma análise do autoconhecimento sobre si mesmo, sabe? Saiba quais são as suas falhas, quais são os seus medos, quais são os seus traumas. Saiba quem é você realmente. O que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer. Quais são os pensamentos que vêm de experiências vividas suas, os seus traumas. Reconheça isso em si mesmo e compreenda isso. Aceite que, eu vivi isso
E beleza, tal, eu sei, eu vivi isso, eu não consigo descartar de uma vez por todas, mas eu consigo lidar com isso. Então, saiba quem você é, se aprofunde no seu autoconhecimento, se aprofunde mesmo, porque assim, essa é uma grande ferramenta para lidar com esse tipo de coisa, principalmente com influências externas, porque se tem alguma influência externa, por exemplo, voltando para o mundo espiritual agora, se tem alguma influência negativa, alguma energia negativa, algum espírito maligno, intruso, imputindo pensamentos negativos na sua mente, quando você tem um autoconhecimento sobre quem você é, e sobre os seus traumas, sobre tudo que você já passou na sua vida, isso já é uma grande arma, porque você se conhece. Então quando vem uma influência negativa externa, tentando colocar algo negativo dentro da sua mente, você fala, não, isso não é meu. Então você não se identifica com isso. Você não se identifica com o que está vindo de fora. Essa é uma grande arma contra as energias negativas, contra espíritos malignos. Entende? Então compreenda realmente quem você é na sua essência. Tenha um autoconhecimento. Compreendendo isso, essa grande arma poderosa que é o autoconhecimento, você já vai conseguir eliminar bastante coisa. Agora, uma coisa que eu aprendi no decorrer da minha vida. Todos nós temos aquela vozinha do nosso próprio ego falando, não, você não consegue, você é isso, você é uma pessoa, você não é produtivo, você é uma pessoa negativa, você não tem capacidade de fazer isso. Sempre tem aqueles pensamentos destrutivos, de baixa autoestima, né, de pensamentos negativos mesmo, e temos esses pensamentos geralmente são até constantes em nossas mentes, né? Mas como eu faço para eliminar isso? Como fazer para eliminar essa voz que baixa minha autoestima, que me deixa inseguro, que me coloca muito medo? Bom, se existe uma voz, vamos supor assim, um exemplo. Se existe uma voz dizendo para você, você não é capaz, você não é capaz, você não é capaz. Se existe uma voz com esse exemplo, falando qualquer outro tipo de coisa negativa dentro da sua mente, a melhor forma de lidar com isso é você dando risada sobre esse pensamento, sobre essa vozinha. Você dá risada dela, debocha dessa voz da sua mente. Você vai pegar essa mesma voz, inverter ela e vai falar algo positivo sobre você. Então se essa vozinha dizia, você não é capaz, você vai pegar essa voz e vai dizer, você é capaz, você consegue, você pode. Entende? Porque quando você começa, quando você não dá ouvido, quando você debocha da voz negativa e transforma essa voz negativa falando algo positivo para você, você começa a eliminar as forças negativas que essa voz interior negativa tem dentro de você. Então quanto mais você usa a força positiva a seu favor, mais a força negativa ela vai eliminando aos poucos. Então vai chegar um momento que isso vai se tornar tão automático na sua vida, que quando qualquer voz negativa vier na sua mente, a voz positiva que já habita dentro de você, já vai dar um grito como se fosse um leão. Entende? E esse leão existe dentro de você. Entende? Então essa é mais uma ferramenta para eliminar esses pensamentos nessa vozinha destrutiva. E tem algo muito interessante também que eu gosto de usar no meu dia a dia, que é, no caso já é a terceira dica, hein? A terceira dica muito importante, que quando você tem pensamentos negativos e você não consegue lidar assim de uma maneira mais rápida, você não consegue pensar e criar essa estratégia que eu fiz de substituir a voz negativa por uma voz positiva, você está no desespero, ele está se sentindo desesperado, então você pode repetir uma palavrinha chamada cancelado, cancelado, cancelado. Coloque isso na sua mente, cara. Quando você se sentir fraco para eliminar os pensamentos negativos da sua própria mente, você começa a gritar dentro da sua mente, cancelado, 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 cancelado. Você vai gritando dentro da sua mente, grita, grita. Se você estiver em um ambiente sozinho, onde não tenha ninguém, fale para você mesmo, porque quando você fala, a sua própria mente ouve o que você está falando. Então isso vai entrar na sua mente também. Mas também grite mentalmente, principalmente. Grite dentro da sua mente contra esse pensamento negativo. Cancelado, 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 cancelado. E não se limite, não se limite. Repita isso quantas vezes for necessário. Repita isso a quantidade de vezes que você achar necessário. Não se limite. E quando essa voz negativa, quando esses pensamentos negativos perderem a força, aí você substitui
por um pensamento positivo, por um pensamento do seu agrado. E aí você substitui por esse pensamento e coloca muitas emoções positivas lá dentro. Coloca muitas emoções positivas nesse pensamento positivo, para que ele se torne cada vez mais forte. Então, fazendo isso, você vai perceber que o pensamento negativo, ele perde totalmente as forças. E em último, a quinta ou quarta dica, se eu não me engano, e a mais importante de todas: sempre esteja com seu pensamento voltado em Deus. Sempre esteja com seu pensamento voltado em Deus. Sempre esteja com seu pensamento voltado em Deus. Eu gosto de repetir porque é uma forma de você também gravar. Então, eleve seus pensamentos em Deus sempre. Sempre. Saia de casa pensando em Deus, agradecendo. Sabe? Vá dormir pensando em Deus, refletindo e pensando em Deus. Sabe? Faça tudo com pensamento em Deus, cara. Com pensamento em Deus. Independente da religião, não estou aqui para pegar religião, mas gosto de Deus, amo Deus, se apegue a Deus profundamente e ore, reze, fale com Deus, medite nele e coloque a sua vida na mão dele, peça proteção sempre. E é isso, cara. E sempre seja muito grato por tudo, até nas dificuldades, tá ok? Eu espero que eu tenha realmente te ajudado com esse vídeo. Empregue essas técnicas, cara. Empreguem essas técnicas. Tanto você homem como você mulher, jovens, adultos, não importa. Empreguem essas técnicas, porque há muito tempo eu usufruo disso e me ajuda bastante mesmo. Saca? Às vezes eu estou muito cabisbaixo e pá, eu consigo. E às vezes se torna um hábito dentro da nossa mente. Essas técnicas, quanto mais você usufruir dessas técnicas, elas vão se tornar um hábito até inconsciente, que quando um pensamento negativo ou quando uma força externa negativa vier tentar te confrontar para te colocar para baixo, a sua voz interior vai ser tão forte, porque você já reforçou isso, tanto dentro da sua mente que já foi para o seu coração. Então vai ser como um leão, saca? Destruindo os pensamentos e as forças negativas, tá ok? Espero ter ajudado de coração. Sigam, compartilhem com seus amigos, cara. Ajudem as pessoas compartilhando esse vídeo. Tem muitas pessoas que passam por esses problemas, né? Todos nós passamos de fato. Então ajude o seu amigo, a sua amiga, compartilhando esse vídeo aqui, certo? Sigam o canal, ativem o sininho e vejam os outros vídeos que tem aqui no canal. Espero ter ajudado grandemente. Fiquem com Deus e até!